Graça e a paz do Senhor Jesus. Pode se sentar, fique à vontade, aperte os cintos. Você que está em casa também, que possa estar aí sendo ricamente abençoado. Eu queria primeiro agradecer, e quando eu estou sentado ali eu vejo a igreja funcionando porque pessoas se dispõem, se colocam à frente, colocam aquilo que tem de dom, de habilidade. Então, obrigado a você. A gente é uma casa muito privilegiada aqui, por pessoas que têm se dedicado a esse lugar, têm estado conosco antes do horário, têm abençoado esse lugar. Eu queria te instigar, você que acha que não tem dons, não tem talentos, não tem capacidade, venha, porque a gente constrói isso juntos, a gente desenvolve isso juntos. E eu tenho tanta limitação em tanta coisa, em outras, às vezes, a gente tem tanta facilidade. Eu não sou um pintor, mestre, mas eu já me vinculei muitas pessoas por meio de um pincel e de um baldinho de tinta. Aonde eu vou pintando, aonde eu vou conversando, aonde eu lembro que lá em Canapi, na casa da Nazaré, junto com o irmão lá, eu ia pintando a casa dela, e ela olhava e dizia, como está ficando bonita. E aí a gente ia ministrando ela e dizendo, é assim que Deus te vê. Enfim, entregue aquilo que você tem. Agradecer a todos que ontem se envolveram, participaram. É assim que as coisas acontecem. Nós só vamos ver o mar se abrir, chegando no mar, pisando nele. Que a gente continue avante. Que nessa manhã o teu coração se abra para o Senhor. Permita a Deus falar contigo, ministrar. Que bênção mesmo ver a irmã Dirce aqui. Continue a sua jornada, minha irmã. Continue vitoriosa no Senhor. Isso é riqueza para a igreja, isso é bênção, nós temos que se alegrar. Então, obrigado a você que veio, a você que está aqui, você que tem caminhado conosco, contribuído. Que Deus continue cercando a tua vida. E antes de entrar propriamente dito na palavra, eu queria fazer uma recapitulação. E eu aprendi desde novo a olhar para os mais velhos, a respeitar os mais velhos, a ter eles como exemplo, né? O meu querido pastor Davi sempre diz aqui, revisita as mensagens, reavalia, e eu falei, sabe uma coisa, eu vou dar um ouvido para esse camarada aí. Vamos ver se o que ele fala é bom, vamos ver se o que ele está falando é verdade, né, Lori? E eu fui para as mensagens anteriores desse mês, né, e ouvi as palavras do Aquiles, ouvi a palavra do pastor Davi, e eu queria rapidamente só recapitular, para a gente se situar no que a gente está trazendo nesse mês. Hoje a gente está findando esse tema, esse discurso, e o Aquiles, há 3 domingos atrás, ele começou com um tema, sigam-me, que era de estabelecer o governo de Deus, que é de nós estarmos respondendo a um chamado que Jesus fez para nós. Ei, venha, siga-me, ande comigo, ande perto de mim. E aí o pastor Davi, na sequência, veio no outro domingo, dando uma paulada sobre o preço do discipulado, trazendo João 6, dizendo, duro esse discurso, quem está afim disso? Porque há um preço a esse chamado, é de sair da multidão e vir para a intimidade, vir ser discípulo, de não baratear a graça, de negar-se, de tomar a sua cruz, de seguir, de renunciar, que é o quê? Morrer todo dia, há um preço. E aí ele usou um termo aqui dizendo assim, que hoje está em voga, veja bem. Ele dizia, veja bem, tudo é, mas veja bem. E ele disse assim, ei, é hora de nós seguirmos fielmente aquilo que o Senhor fala, nós estarmos de acordo com o que a palavra de Deus nos diz, e se apegar a ela, e viver conforme ela tem ensinado. E ele também disse uma outra sacada, e ele faz os trocadilhos dele, que ele sabe muito bem fazer, e ele disse assim, e a Bíblia fala sobre grande comissão, que não é uma grande sugestão, que ele diz que quando nós caímos nesse engano, nós vamos para aquela grande omissão, não é uma sugestão, ele te chamou, você veio, siga o que ele tem, viva o comissionamento que ele tem.
É um estilo de vida que aprova ao discípulo, que é o que nós estamos falando. O que é discípulo? É alguém que segue o mestre, é alguém que segue os exemplos de alguém, é alguém que é uma cópia viva. Tem discípulos aqui de Jesus? Somos discípulos de Jesus. Temos um modelo a ser seguido. E aí ele termina dizendo, trazendo todo esse contexto do peso no sentido do discipulado, que não é fardo, mas é um presente que nós ganhamos. E aí ele diz assim que, nos alegrando o coração, ele terminou dizendo que isso é possível viver, de carregar essa cruz, de pagar esse preço, porque ele está e estará conosco todos os dias. O convite de Jesus não é para você que andar sozinho. O convite dele é para você estar com ele, viver com ele, se alimentar dele. E aí o Aquiles trouxe no outro domingo passado um encontro transformador. E se é alguém que é apaixonado e acredita na transformação de Deus, é esse casal. Desde que eu conheço eles trabalham na vida de pessoas. Você fala, Aquiles, você vai lidar com esse camarada? Vou. Porque eles acreditam que Deus transforma. E aí ele trouxe atendendo o chamado. Ele deu alguns passos para nós. Ele falou, se aprofunde no relacionamento. Coloque a sua vida e o que você tem à disposição dele. Reconheça que é pecador. Reconheça que você só faz o que faz porque ele te ajuda, porque ele está com você. Confie nele e pratique. Siga-me. Amém? Estamos juntos? É isso que a gente vem falando nesse mês, é isso que nós queremos junto com vocês pensarmos. E eu queria agora, propriamente dito, entrar no que eu intitulei como discípulos até que ele venha. Amém? Eu queria que nós lêssemos Marcos 13, do 32 a 37, se meus amados lá puderem colocar para nós. Uau! Já houve uma transformação aqui no meu material, eu tinha feito um PowerPoint tão legal. Já trocaram tudo? Isso que é bênção, Gica. Que é isso que eu falo, onde há limitação em mim, na outra há extravagância, há bênção, e ela usa o que ela tem para abençoar a minha vida. Isso é corpo. Isso é igreja. Obrigado porque você embeleza o nosso material. Obrigado porque você embeleza aquilo que a gente traz. Eu me alegro. Eu vibro. Isso é Deus, isso é igreja. Obrigado, Gica. Depois te dou um beijo, pago um Mac. Amém. Marcos 13, 32 a 37, se puder colocar para mim lá. Então vamos lá. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. A vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um de seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse à espera de sua volta. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos: vigiem. Amém? Esse é um relato de Jesus quando ele sai do templo, ele vai para o Monte das Oliveiras e diz que 4 camaradinhas, Pedro, Tiago, João e André, vão ter com ele em particular. Estão preocupados com as coisas, porque quando eles estavam saindo do templo, um deles olhou e disse: olha que obras magníficas, que prédios maravilhosos. E ele disse: eu vou dizer uma coisa para você, não vai restar pedra sobre pedra, isso vai tudo ao chão. E ele já estava falando sobre o final dos tempos, ele já estava falando sobre o futuro. E aí esses camaradas, com certeza, como eu, ia ficar instigado a fazer mais uma pergunta a Jesus. Ei,
E essa é a pergunta que eles fazem para ele. Como que nós saberemos os sinais? Quais sinais serão esses? Como nós saberemos o dia, a hora? E o texto está dizendo que nós não saberemos o dia nem a hora, mas que isso vai acontecer. E aí ele vai dar toda uma instrução nesse capítulo 13, falando para eles que não deixe que ninguém engane vocês. Falsos mestres se levantarão, falsos cristos. Haverá guerras e rumores de guerras, haverá fome, haverá contenda. Tudo isso está mostrando que está próximo, mas que ainda não é, mas que se aproxima. Então ele dá uma dica para nós, fica alerta. Irmãos, o que ele diz para nós é, fiquem alertas, vigiem. E quando nós olhamos para essa carta, olhamos para esse texto, nós vemos que o momento é muito oportuno para a volta dele a qualquer hora. Mas ele não respondeu para eles quando vai ser. Ele deu pistas. Ele mostrou algumas pinceladas que ele deu. Poder abrir para mim o primeiro slide? Por que todo esse discurso, então, que ele dá? Porque trata-se de uma exortação extensa de Jesus aos discípulos, incentivando-os a permanecerem fiéis até ele retornar. Em vez de responder a sua pergunta sobre a hora do seu retorno, ele conta 3 parábolas que ilustram cada possibilidade. E aí eu quero ir para essas parábolas com vocês. Próximo slide, ele vai trazer para nós ali, eu queria que abrisse daí o texto dos 2 servos, que é Mateus 24, 45 e 51, que nós vamos ler, que vai ser a parábola desses 2 exemplos, desses 2 camaradas, que um é fiel, é sábio, e o outro é um servo mau. Amém? Vamos ler lá então, 24 a 45. Jesus conta uma parábola para eles. Eu queria só, antes de citar, eu achei muito interessante, os camaradas vão estudar por que Jesus empregava daquela maneira, fazia essa oratória, usava a parábola para declarar para eles. E, irmãos, o que é maravilhoso em Jesus é porque todo tempo você vê compaixão, você vê amor, você vê cuidado. E quando Jesus vai falar em parábolas, a gente tem aquela cabeça que diz assim, não, ele falava em parábolas para ser mais fácil. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. As parábolas, sempre, as parábolas elas vão trazer algo terreno, algo natural, para contar uma verdade espiritual. Então ele trabalha uma verdade natural para trabalhar, para mostrar, revelar uma verdade espiritual. E quando ele faz dessa maneira, nós sabemos que muita gente lá atrás negou como nega Jesus hoje. Não entende as palavras de Jesus. E quando Jesus colocava em parábolas para eles, sabe por que ele fazia? Porque ele queria manter em enigma. Porque a palavra de Deus vai dizer que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, coração não reconhece, não recebe. E à medida que Jesus fala em parábola, aquele camarada que não compreendia ele, que não queria, que tinha o coração endurecido, para que a justiça de Deus não fosse maior sobre a vida dele, Marta, ele não acumulasse mais peso sobre ele, Jesus falava em parábola, para que ele não fosse tão julgado assim. É misericórdia ou não é? Jesus atua dessa maneira conosco, é só ele para fazer desse jeito. Então ele vai explicar, então não é porque ele quer mostrar uma facilidade, não, é uma forma dele se comunicar com aquelas pessoas, deixando bem claro algo, trazendo uma verdade espiritual, e é isso que Jesus quer fazer. Então ele não respondeu a hora como nem nós sabemos, e a Bíblia vai relatar nesse capítulo 13, dizendo assim, ei, Jesus fala assim, cara, toda especulação, joga para baixo do tapete, que isso aí não tem nada a ver, e todo sensacionalismo também joga fora. E o que a gente vê hoje? Pessoas dizendo, vai ser no ano 2000, eu lembro do ano 2000, falei, meu Deus do céu, está aí, e eu queria estar pronto, e parece que não estava pronto, pastor, e que luta, nós não sabemos a hora, ele só disse, vigiem. Então tem discípulos aqui, não tem? Até que ele venha, amém? Vamos para o texto, deixa eu correr.
Eu pareço aqueles Fiat 147 que consomem água, Mateus. Se liga aquele motor, começa a pingar, vazar, põe água, senão ferve. Um dia eu consigo tomar menos água. Vamos lá, Mateus 24, 45. Servo fiel, aí ele vai contar para eles, o servo fiel é sensato, e sensato é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar, meu senhor não voltará tão cedo? E começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e se embriagar. O senhor desse servo voltará em dia que não se espera e em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Essa é a primeira parábola. E dentro dessas 3 parábolas que nós vamos falar hoje, elas estão conectadas, elas seguem ininterrupta. Lá no século III, IV, foi modelado a Bíblia para nós de uma maneira didática, mas aqui o texto está trazendo na íntegra esses 3 tópicos para revelar uma verdade maior que está sobre isso. Amém? Então ele veio contando essas 3 parábolas que nós vamos passar, e essa foi a primeira, sobre esse servo mau. Então aqui a gente vê Jesus fazendo um contraste bem claro. Camarada que é mau e um camarada que é fiel. Camarada que está ali para o pau. E quando eu lia esse texto, eu lembrava quando eu tinha meus 18, 19 anos, Lori, eu ia trabalhar no comércio onde eu trabalhava, e eu usava aqueles bermudão da Drop, negócio de skatista, nunca andei em skate, mas andava com aqueles bermudão largão, aquela correntona aqui para segurar minha carteira, que devia ter R$2, enfim, e era aquele jeito que eu ia trabalhar. E às vezes a gente faz estereótipo das pessoas e a gente não sabe a verdade que é ali dentro. Mas eu lembro bem que eu entregava o meu melhor cada dia. Eu sempre fui assim. Eu preciso entregar o meu melhor. E eu via que estava meio com pó, não tinha o que fazer, eu ia limpar a prateleira, Mateus, eu ia limpar, varrer, limpava, lavava portão, fazia, o que dá para fazer, eu estou fazendo. Estou fazendo. E eu lembro que eu fui passando os anos, os meus patrões iam viajar, ficar fora, um tempo fora do país, em torno de 15, 20 dias, e a empresa ia ficar na minha mão. E aí eu lembro que eu falei, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou cuidar de tudo isso? É dinheiro que entra, que sai, é depósito que eu faço, é coisa, como é que eu vou controlar? E eu lembro que eu me organizei, criei umas planilhas, fiz um controlinho, tudo que entrava eu marcava, tudo que saía eu marcava, o que eu depositava eu marcava, fiz tudo certinho, ficava até às 8 trabalhando, a Kelly lembra disso, porque eu queria entregar o meu melhor e eu queria estar pronto quando ele chegasse. Está aqui. E o que esse texto fala para nós? Quando ele voltou de viagem, eu pude chegar para ele, sem dúvida nenhuma, apresentar, está aqui, está aqui, está aqui, se tem alguma pergunta, pode fazer. Ele olhou para mim e falou assim, deu a mão e disse, parabéns, estou muito orgulhoso. E depois disso ele não parou de viajar? E aí já falei, não, mas daí não dá. Tenho que dar uns vacilos aqui para ele ficar um pouco mais. Mas foi bênção, muita bênção, aprendi muito. Mas eu sempre tinha uma coisa comigo, ele não está vendo. Eles não estão aqui, mas Deus está vendo. Então eu mantinha a casa em ordem, eu mantinha aquela empresa em ordem, eu varria, eu mantinha tudo do jeito que tinha que manter, eu trabalhava, eu atendia, eu vendia, eu estava aprendendo, enfim. Essa parábola fala disso para nós. É disso que ela está dizendo. Então ela faz esse contraste entre esse servo bom e esse servo mau. E para o servo bom, para o servo fiel, essa ausência desse Senhor, que é Cristo aqui falando para nós, trouxe mais responsabilidade para aquele cara, Aquiles. Ele disse, cara, eu vou ficar pronto, eu tenho que estar pronto, eu não sei a hora que ele vem, não sei se ele vai demorar, se ele não vai demorar, mas eu preciso estar com tudo certo para quando ele chegar. É uma outra maneira de nós pensarmos como até que ele venha. É outra maneira de nós vivermos a nossa vida aqui até que ele venha. Eu não sei quando ele vem, mas há uma forma de ser vivida, uma característica do discípulo de Jesus de ser vivida. E aí ele vai explicando. Ele vai trabalhando isso em nós.
E é isso que ele está dizendo. Como que você hoje está cuidando dos seus dias? Como que hoje você está executando? Eu preciso estar aí na tua frente para você fazer, Marta, o que você tem que fazer? Eu já deleguei, eu já entreguei, eu já disse o que tem que ser feito. Como que nós estamos fazendo com isso que Deus tem para nós? Com aquilo que Deus entregou na nossa mão? Ele sabia que ele ia ter que prestar conta. Você sabe disso? Nós sempre falamos aqui. Todos nós vamos ter que sentar no tribunal e prestar conta da nossa vida. Como que está a nossa vida diante dele? Discípulos, mesmo na ausência do Senhor, trabalham, se dedicam, se esforçam, vigiam todo o tempo. Não importava se iria demorar ou se vir logo, ele queria que o mestre o encontrasse cumprindo as obrigações. Aí ele vai fazer um contraste aqui com esse mal, com esse cara que tem um coração mau, com esse cara que não quer saber muito aí, não está preocupado. Você sai de uma coisa, desde que eu entrei na igreja com meus 13 anos, estão falando que vai voltar e que está próximo. Poxa, passou anos, estou começando a ficar com meus cabelinhos brancos, não veio nada, não vem, Louri. Quantos anos Louri se escuta? Ele vem, não vem e não vem. Esse cara levou dessa maneira. Ele aproveitou essa ausência para festejar, para curtir. O veja bem entrou. Vamos levando. Não vai chegar agora não, não vai ser agora não. Deixa. Se livrou das responsabilidades dele. Deixou de fazer aquilo que ele tinha que fazer. Não tem ninguém me supervisionando mesmo. Como que está o nosso pensamento quanto a isso? Quando nós pensamos na volta do Senhor. Como que está a nossa vida? Somos esses que estamos prontos, desejosos, trabalhando, se dedicando? E o texto é muito claro. Jesus deixa muito claro para nós que quando ele volta, quando aquele Senhor volta na parábola, o fiel recebe a sua parte. O fiel tem a sua herança. O fiel tem sua mão apertada e dito, muito obrigado, estou orgulhoso de você. Sei que para você eu posso entregar mais. Esse foi o recado que ele deu para aquele homem bom, sensato, para aquele servo fiel, para aquele discípulo fiel. Já para o mal, que ali representa o incrédulo, que ali representa o iludido, que ali representa aquele que, acho que estou na igreja, sou gospel, curto Jesus, aquele que se engana, aquele que acha que é e não é. Para esse, que se identifica com a igreja, que faz de conta que serve, ele não ama o mestre, ele não ama a verdade, ele nem antecipa o seu retorno, ele vai vivendo, e sabe por quê? Porque muitas vezes ele nem acredita que ele vai voltar. Como que nós estamos? Ele nem acredita, só que lá ele vai dizer o que sobrou para ele, que não foi só uma punição dizendo assim, ó, não vou te dar mais nada aqui, não, a Bíblia é bem clara dizendo sobre o fim. Ele vai usar o exemplo do ranger dos dentes, daquele lugar que vai haver choro, e os discípulos sabiam do que ele estava falando, e nós discípulos sabemos do que ele está falando, amém? Vamos ao próximo passo? Me embolar nas minhas folhas. Próximo slide. Qual é a lição? Só põe título para mim, por favor, 12, 13. 2, 12, 13. Esse povo está demais mesmo. Obrigado. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Aí pode voltar aquele slide.
Hebreus 10, 37 vai dizer lá que, pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Esse aqui não precisa daí nem colocar, que isso só estou fazendo uma citação, daí os que forem, eu acho que escrevi ler ali, ou eu vou pedir para te colocar. Mas obrigado. É muita habilidade. Apocalipse 3:11, venho em breve. São relatos que a Bíblia traz para nós quanto à volta do nosso Senhor Jesus. E qual é a lição aqui? Pode voltar o outro ali? Qual é a lição dessa parábola? O retorno de Cristo é iminente, isto é, a qualquer momento. Perto está o Senhor, Filipenses 4:5. A vinda do Senhor está próxima, o juiz já está às portas, Tiago 5, 8 e 9. Nada obstrui o retorno imediato do nosso Senhor. E as Escrituras nos ensinam que devemos estar prontos, atentos, ocupados, obedientes, leais e preparados, como servo sábio e fiel nessa parábola. Não sabemos quando o Senhor virá. Amém? Essa é a lição. Estejam preparados, estejam trabalhando. Não ache que ele está demorando, não trate como se ele não vai voltar agora. Vamos ralar. Amém? Próxima parábola que segue já ininterrupta, seguindo essa aí, é a parábola das 10 virgens. Mateus 25, 1 a 13. Meu Deus, como está rolando o casamento aí. Ô Jesus! Fabiano falando que vai para mais um casamento, que é padrinho hoje também. Mateus 25, 1, vamos lá. Próxima parábola dele sobre as 10 virgens. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Amém? Mais uma pincelada de Jesus, Mateus, mais um toquinho, Gabriel, que Jesus dá para aqueles homens, dizendo: ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento, a questão é, ele vai voltar, eu vou voltar, esteja pronto. Esse é o relato, aqui mais uma vez, dessa parábola. E aí ele vai contextualizar dentro do casamento, dentro dessa festa, que esse noivo é quem? É Cristo. E nós somos essa noiva. Nós somos essas mulheres que estão ali aguardando para esse casamento, essas madrinhas de casamento. E aí, você vai estudar, pegando o relato no século I, como é que o judeu tratava a questão do casamento, não é hoje da maneira que ocorre muitas vezes aí. Mas era um contrato que era firmado entre os pais dos noivos. E esses pais trocavam uma conversa, o pai da noiva passava o valor do dote, é tanto, tá afim, encara, pago. Selava, firmava esse compromisso. E aí havia o noivado. E o noivado era uma maneira pública de expressar esse amor, esse cuidado um pelo outro, esse desejo de estar junto, e trocava alguns presentes publicamente. E depois de até um ano, não como eu fiz, que noivei e fiquei muito tempo enrolando a Kelly, até um ano depois, ele tinha que se casar. E eu quero dizer uma coisa para vocês, Mateus 1,19 vai falar, quando José recebe aquela linda mensagem: Maria está grávida. Hã? O texto lá vai dizer que em secreto ele pediu o divórcio. Não tinha nem casado como nós pensamos,
mas já havia o compromisso que foi estabelecido pelos pais, foi estabelecido pelos noivos, já eram casados, já havia o compromisso, e aí era só o divórcio que podia, era sério. Então aqui nós estamos tratando de uma situação de um casamento, e para nós às vezes fica tão longe, assim, distante, mas como assim? Meia-noite, normalmente quem se atrasa é a noiva, não é o noivo, é tudo fora da realidade nossa hoje. Só que para eles não. Era o que os judeus viviam, era o que os discípulos conheciam na época. Por isso Jesus usa essa parábola para eles, para trazer uma verdade espiritual aí mais uma vez. E aí esse noivo, por algum motivo, se atrasou. Não fala o que aconteceu. Se atrasou. E diz que aquelas mulheres dormiram. 5 daquelas madrinhas de casamento não aguentaram. Estou cansada. Poxa, olha a hora que é. Mas aí acontece que 5 delas estão prontas. Estão lá ralando. Continuam firmes, com as lâmpadas acesas. Parece que ele atrasou, parece que o ônibus atrasou no ponto, Mateus. Mas eu vou continuar aqui. Trouxe reserva, está no bolso, aqui tem mais óleo. Que é um relato duro de Jesus, mais uma vez. Muito claro. Ele é justo. Então continua sem interrupção essa revelação do Senhor aos servos ali. Da maneira que ele tratou com os servos, ele vai linkar. A dos 2 servos ensina que não podemos supor que Cristo adiará seu retorno, mas que precisamos estar prontos a qualquer momento. Já na parábola das 10 virgens, é como se invertesse a mensagem. O estar preparado a qualquer momento significa que não devemos ser pegos de surpresa se ele se atrasar. Ele traz uma outra forma de pensar, entenda o que ele está tratando aqui. Aqui não está sendo discutido sobre o Senhor, não está sendo discutido sobre a volta, isso está claro, dizendo, vai acontecer. O que Jesus está trabalhando com eles é a cabeça dos servos, a cabeça das virgens, a mentalidade que nós temos como discípulos a partir da volta dele, certo? É isso que está acontecendo aqui. A discussão dele é quanto à maneira que nós estamos observando e nós estamos vivendo essa realidade que vai acontecer. Que é iminente, é a qualquer hora, pode acontecer agora. E aí? A prontidão verdadeira exige esse equilíbrio em nossa expectativa. Muitos vendem tudo, largam o emprego, eu vou lá para o meio do mato, ele vai voltar, não vou fazer mais nada, vou ficar lá esperando. Não, não é assim também. É claro que nós cremos que Ele está mais próximo do que quando chegamos a Ele. Isso é fato. Está mais próximo do que quando eu o encontrei, quando Ele me encontrou no caminho. Mas devido não sabemos quando, temos que permanecer pacientes, diligentes e fiéis. É isso que Ele está ensinando para nós nessa parábola. Precisamos nos manter fiéis às nossas responsabilidades, à prontidão verdadeira, que é oposta ao escapismo. Prontidão verdadeira é oposta ao escapismo, a essa vida que nós queremos fugir dessa realidade. Não, calma aí, não consigo assim não. Solta o slide para mim ali, por favor. Próximo. Mateus 7:23, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Entendam. A porta se fechou, não entra mais. E a maneira que ele fala é pesada. Ele diz, não te conheço, quem é você? Ele deu uma instrução, vigiem, sejam diligentes, sejam cuidadosos, sejam pacientes. Lucas 13:24-28, se puder colocar para mim. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra a porta para nós.
Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes. Mais uma vez, os discípulos entendendo o recado. Pois verão Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. Aquelas que estavam prontas entraram e cearam e aproveitaram aquela festa de casamento e viveram aquele momento maravilhoso com o noivo. Agora, aquelas mulheres que dormiram, aqueles homens que dormem, aqueles que acham que estão firmes aí, estão acordados. Ei, você está pronto? Ele não se atrasou, ele não se atrasa. Ele vai vir na hora perfeita, na hora certa. Certa. Como que está a nossa mentalidade quanto a essa volta dele? Continuando, ele vai para a terceira parábola, que é a parábola dos talentos. Voltando aqui, lição da parábola. A mensagem da parábola é simples: Cristo noivo está vindo. Ele pode chegar mais tarde do que esperamos, e precisamos estar preparados para esta possibilidade. Isso significa permanecer acordados, alertas e prontos para Ele, independente da hora que Ele chegue. Na verdade, à medida que se aproxima, a necessidade de permanecer alerta aumenta. Aumenta. Não diminui. A única hora em que podemos nos preparar é agora, pois sua chegada repentina sinalizará o fim de qualquer oportunidade. Aqueles que não estiverem prontos quando Ele chegar, serão excluídos completamente e permanentemente da festa nupcial. Esse é o recado da parábola para nós. Entenda, irmãos, nós não estamos querendo trazer peso, Jesus não está querendo trazer peso. Ele é tão bom que Ele explica, que Ele ensina. É aquilo que o pastor Davi disse: é possível porque Ele está conosco, Ele carrega conosco, Ele anda conosco. Isso é bênção, isso é virtude, e porque há uma promessa para mim e para você, que um dia estaremos permanentemente com Ele. Vamos para a parábola dos talentos, que continua na sequência. Que vai estar lá em Mateus 25, 14 a 30. Mateus 25, 14 a 30. Aí. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem. Ele vai então lá, vai dar mais uma ilustração para nós. De um homem que não estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou os outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: perceba uma coisa aqui, o camarada tinha 5, rendeu 100%, rendeu mais 5, multiplicou aquilo ali. Aqui ele vai dizer a mesma coisa para o camarada que recebeu um pouco menos e rendeu. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venham celebrar comigo. Continua dizendo: por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse:
Eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos. Pois ao que tem mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Conectado, as três estão conectadas por uma verdade que o Senhor está trazendo espiritual para nós, como discípulos, como aqueles que acompanham, aqueles que querem segui-lo. Essa parábola interligada com as outras duas oferece um entendimento completo daquilo que significa sermos fiéis enquanto esperamos o retorno de Cristo. A parábola dos 2 servos elogia a virtude de nutrir a expectativa pelo retorno de Cristo. A das virgens é a lição de saber esperá-lo pacientemente. E a dos talentos é um lembrete de que precisamos continuar trabalhando com diligência enquanto esperamos. Ao invés de ir para o escapismo, se desligar da vida, o cristão precisa continuar a trabalhar e planejar com um olho no futuro. Quem planeja, demonstra fé. Ele vai dar aquele texto dizendo: você vai construir algo? Senta, planeja, estuda, para que você consiga concluir essa obra, porque se você não concluir, vão rir de você, dizendo: ó, começou e não terminou. Entenda, planejamento é fé. É fé. A parábola recomenda o trabalho fiel e o planejamento prudente. Amém? Põe para mim lá, por favor. 1 Coríntios 3:8, que eu falei para vocês, perceba o que o texto está dizendo. Cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho, não de acordo com os resultados. Jesus é demais. Com o seu trabalho. Aqueles caras não sabiam se ia render 5. Eu não sei como era a bolsa de valores, como é que é, se eles tinham uma conta digital, se alguém fazia uma corretora para eles lá, uma corretagem, não sei como era na época. Eles não sabiam quanto aquilo ia render. Eles estavam trabalhando: eu vou multiplicar, eu vou produzir para o meu Senhor, que eu estou aqui para isso, Ele me deu, eu vou produzir. Porque esse talento, ele era uma medida de peso. Se você vai ver lá em Êxodo, ele vai citar a menorá, no tabernáculo, e eles estipulam que era em torno de 30 a 35 quilos de prata ou ouro. Então ele tinha um valor muito alto, muito grande. Era uma medida de peso, que era trabalhada em cima daquilo ali. E aquele homem foi lá e produziu, recebeu a sua recompensa. E olha que interessante, ele diz que ele tira daquele ímpio, ele tira daquele cara que não quis saber de nada, que não produziu, e dá para esse homem. Ele diz assim: você merece mais responsabilidades. Irmãos, no céu, não vai ser um lugar parado, estático, eu e você batendo asinha, não tem nada a ver. Deus não pode ser tão pequeno assim, tão reducionista do que Ele criou aqui, para aquilo que nós vamos viver na eternidade com Ele. Ele vai delegar responsabilidade para mim e para você, continuar o reinado dele eternamente. Isso é maravilhoso. E aí ele diz assim: você que está produzindo, que está se colocando, continue produzindo mais, porque a você vai ser dado muito mais. Se motiva aí, porque esse investimento é certo, vale a pena. Amém? E é claro o retorno que ele diz que tem o infiel. Essa parábola nos lembra de que, independentemente de Cristo voltar cedo ou tarde, que para nós é cedo ou tarde, entende? É isso que eu digo. Ele está tratando aqui dos personagens, que é nós, é os discípulos, são as pessoas. Não é o problema com ele, ele vai voltar.
Ponto. Ele vai voltar. Ele está tratando a nossa mentalidade de como, e aí ele coloca essas possibilidades. Como que você, em meio a isso aqui, está vivendo. É isso que ele está fazendo conosco. Ele quer nos encontrar ocupados, trabalhando para Ele. Esta parábola completa o equilíbrio triplo necessário: permanecer atento, esperar e trabalhar. Amém? Como que nós estamos nos preparando? Como que nós estamos vivendo a nossa vida? Irmãos, a nossa vida com Ele tem que ser uma vida prazerosa, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida que a gente é tomado por Ele, e a gente vai produzindo, e a gente vai rendendo, e a gente está todo o tempo esperando Ele. Irmãos, como que está a minha e a tua expectativa quanto à volta dEle? Há um desejo verdadeiro? Há uma paixão dizendo, vai ser hoje ou não vai? Será que nós, quando acordamos de manhã, falamos, Pai, vai ser hoje, ou nós falamos a primeira coisa, Deus, abençoa o meu dia aí? Como está sendo o nosso diálogo com Ele? Somos discípulos até que Ele venha? Somos esses que pagam o preço? Somos esses que acolhem o chamado dEle? Somos esses que depositam aquilo que temos diante dEle, dizendo, faz mais, faz mais, faz mais? Jesus deu o recado. Estejam prontos, estejam cuidadosos, porque, irmãos, Ele deu 2 caminhos, o bom, fiel, e o insensato, o mau. Ele falou daquele que está perseverando, daquele que está firme, e daquele que está vivendo. Não há espaço para morno. A verdade é que não existe morno. Mateus 12:30 vai falar que aquele que está comigo, aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Que lado nós estamos? Não tem terceira via. Não tem metade do teco é do Senhor, metade do Senhor dele não está nem aí. Não vive essa vida. Jesus se preocupou em explicar para eles, dizer, só vigiem, só estejam firmes, estejam esperando o noivo com as lamparinas. Tenho que apresentar para ele. Irmãos, que continuemos como discípulos até que Ele venha, independente das circunstâncias, independente das situações, porque, meu irmão, Ele quer chegar para você e dizer, servo bom e fiel, entre para esse regozijo, entre para esse novo tempo na sua vida, entre para estar comigo perpetuamente. E é isso que estimula eu e você, é isso que nos alegra o coração, é isso que nos faz dizer, vale a pena ser discípulo desse Jesus, porque há uma promessa, há um preço que Ele pagou, há uma obra que Ele faz na nossa vida todo dia. Então que sejamos ligados a Ele. Amém? Que isso alegre o teu coração, que isso, à mesma medida que traz confronto, traz temor, traz zelo, traz cuidado, te traga alegria, porque é isso que Jesus produz em nós, é prazer, é convicção, é saber que nós estamos indo para o caminho certo, é sabendo que nós vamos receber o nosso galardão, o nosso prêmio, por confiar nele até o fim, por acreditar nele até o fim. Mas se você está como esse, que não está nem aí, pensando, por favor, reveja, você que está aí, reveja, porque é iminente, pode ser agora, e não vai adiantar nós bater na porta, não vai adiantar nós gritar, não vai adiantar dizer, eu fui domingo após domingo na casa do Senhor, não vos conheço, quem são vocês? E aí eu lembrava, quando eu via isso, a maneira que o pastor Davi trouxe na mensagem dele, dizendo, ei, para de tratar Deus como teu parceirinho, teu amiguinho, Ele é Senhor, Ele é Senhor. E irmãos, isso não me traz peso,
Isso me traz uma gratidão, porque Ele é um Senhor bom, Ele é um Senhor perfeito, que eu tenho a orelha furada dizendo, eu quero seguir você, continuo sendo teu escravo, porque você tem palavras de vida para mim. Discípulos, até que Ele venha, independente das situações, das circunstâncias, das lutas, prazer no Senhor, se deleita em mim. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. As nossas famílias estão de pé por causa dEle. Se firma nele, abraça Ele. Ele vai te sustentar, Ele é provedor, Ele cuida. E Ele cuida até o fim. Mas escute o que Ele está dizendo, não seja o mal, não seja o incoerente, não seja o que se engana. Porque aquele servo foi dizer para ele, ei, você é mau, olha o que ele colocou na cabeça, você cobra demais, o teu juízo é pesado. Isso foi ele que falou, não foi o que aquele senhor estava dizendo. E o Senhor falou para ele, cara, sabe por que isso é mentira? Porque se você acreditasse nisso, você tinha depositado no banco. Você tinha colocado em alguma forma para render. Mas ele não acreditava. Saia da mentira em nome de Jesus. Que pessoas sejam salvas, saiam desse ambiente da mentira, do escapismo. Mas vivamos todo dia desejosos. Vem hoje, Senhor. Vem hoje, Senhor. Discípulos. Com o Marcel de sangue dos olhos. Com vontade de viver o que Ele tem para mim. Que acordemos nesse tempo, que jubilosos, alegres, sedentos, famintos, depositemos nossa vida em total confiança nele, dizendo, é iminente, Ele vai voltar, estou passando por isso, Ele vai voltar, e eu quero que Ele me encontre, com as mãos cheias, de almas, de vidas, de pessoas, que eu levei para o Senhor, pessoas que eu depositei o meu amor, não é troca, é gratidão, é falar, Deus, obrigado pela oportunidade, privilégio que você me dá, de servi-lo, um Deus que é santo, tratando com a criatura pecaminosa. Estamos fazendo cursinho com o Tiago e a Celina e está sendo uma bênção, trazendo as verdades essenciais à base da fé cristã. E é tão bom que a gente começa a voltar aquilo, e às vezes aquilo para nós já está tão lá dentro, encralacado, que às vezes a gente já não dá mais tanto valor. Mas lá a gente vai junto aprendendo, né? Sobre a graça que foi imposta sobre nós. As parábolas é graça, Ele está mostrando mais uma vez graça. A tua condição é má, a tua situação é má, mas há uma possibilidade, há uma via, que é vida, e vida eterna. O que você quer? Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, eu quero te engrandecer, Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo aqui com os meus irmãos. Obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado, Deus, porque Jesus nesse dia se assentou no Monte das Oliveiras e explicou para os discípulos que sinais, que momento que era. E ali o Senhor deu uma aula para eles. E ali o Senhor falou, o que importa é que vocês estejam prontos, vigilantes. O que importa é que vocês estejam cercados da convicção da minha volta. Espírito Santo, eu oro para que nesse tempo, Deus, onde nós ouvimos tanto sobre discípulos, que é o que nós somos, porque nós seguimos o Senhor. Eu oro, Deus, para que tudo aquilo que é mentira, pensamentos que eu tenho a teu respeito, que é totalmente meu, não tem nada teu, em nome de Jesus, extrai de mim, extrai de nós, e que saibamos que o Senhor é esse Senhor maravilhoso, que quer entregar mais responsabilidade, que quer entregar mais dons, que quer entregar mais talentos, que quer abrir os nossos olhos para cada vez mais entender a Tua palavra, entender as Tuas Escrituras, entender o que o Senhor tem para nós. Obrigado porque o Senhor é um Deus relacional, um Deus presente.
Obrigado porque o Senhor nos convida a andar mais perto. E eu oro em nome de Jesus, para que não sejamos, Deus, aqueles, Pai, que vão e se escondem nos montes, nos vales, e sai de uma coisa, vou aguardar, já recebi minha salvação. Não, mas que sejamos esses, boca de Deus, profetas nações, pessoas que inflamam outras com o teu amor, em nome de Jesus, que saibamos, Deus, saibamos viver a nossa vida de uma maneira diligente, esperançosa, que os nossos pensamentos nesses dias sejam tomados, Pai, pela Tua volta. A igreja, Deus, o maior marco da igreja hoje é a Tua volta, Senhor, é o que nós estamos esperando. O Senhor já fez tudo, Senhor, o Senhor já fez tudo, Senhor. Obrigado pelas nossas vidas diante de Ti, obrigado pela cruz do Senhor que nos justificou, obrigado por estarmos aqui como igreja celebrando o Teu nome, mas nós oramos, ajuda-nos nesse tempo tão mau a ser discípulos, porque Jesus, nesse relato dessa carta, Deus, em Marcos, nesse texto em Marcos, Pai, o Senhor falou para eles, Jesus, falou para eles o que eles seriam perseguidos por causa do Teu nome. O Senhor deixou claro que nós iríamos viver aqui, mas o Senhor disse, continua fiel, e discípulos, até que Ele venha, se encontrarão fiéis. Por isso eu oro, abençoa a Tua igreja, abençoa as famílias, abençoa os que estão aqui, os que estão em casa ou em algum lugar, que essa palavra confronte e traga alegria, e traga prazer, e traga desejo, Deus, pela Tua volta, ainda mais sobre nós, e que continuemos como corpo de Cristo, elevando o Teu nome, ofertando vidas para o Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe.